Uau! Melhor de acabar essa série a gente não precisar assistir mais esse vídeo. Vai dando uma ansiedade, né? E nós estamos falando exatamente sobre isso nesses dias, sobre a ansiedade, como a nossa vida anda corrida, como nós temos a tendência de viver no limite, sem espaço para respirar, sem oxigênio, às vezes, nos pulmões, de tanto que a vida nos exige. Corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo. Cada dia parece que tem mais coisa para a gente fazer, e por isso que nós estamos falando desse assunto nesses 4 domingos, encerrando hoje. E hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história também, para que talvez isso possa servir de inspiração para vocês em algumas tomadas de decisão. O problema é que quando você vive nesse estresse, nessa correria, nessa loucura, você fica irritado o tempo inteiro, fica com o pavio curto, né, como a gente costuma falar. Qualquer coisinha, puff, explode. Qualquer discussãozinha, qualquer fechada no trânsito já é motivo de irritação, de, às vezes, perder o controle. Às vezes, em casa, uma coisinha mal falada, uma frase mal colocada, e você já explode, já tem uma reação que você mesmo talvez não se reconheça, às vezes, nas reações. E isso faz com que a nossa qualidade de vida baixe. Você corre tanto para melhorar seu padrão de vida, nós falamos isso na semana passada, você quer tanto subir o seu padrão de vida, mas você nem percebe que a sua qualidade de vida vai baixando. Você não percebe que as suas atitudes estão levando achatando a sua qualidade de vida, a sua saúde, tudo vai piorando. E às vezes a gente acaba destruindo o que nós temos de mais precioso nessa vida, que são os relacionamentos. Às vezes essa loucura, essa correria, esse estresse, essa irritação, acaba detonando, destruindo os relacionamentos com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas que mais nos amam, e muitas vezes até o nosso relacionamento com Deus, que de todos é o que mais nos ama. Então por isso nós estamos com essa série tentando mostrar para vocês que a gente precisa achar uma forma de viver, mesmo que a vida exija muitas coisas para a gente fazer hoje em dia, nós precisamos achar uma maneira de viver aquém do nosso limite, um pouco antes do nosso limite. Não viver ali na beirada das coisas, na borda das coisas, você não viver a um passo de cair, de estourar, de perder o controle. É isso que essa série tem falado. E nós dissemos aqui no primeiro dia já que essa proposta nossa de espaço para respirar, de oxigênio, é o espaço entre o seu ritmo e os seus limites. Todos nós temos um ritmo de vida. Todos nós trabalhamos, ou quase todos nós trabalhamos, temos filhos, temos pais, temos faculdade, temos escola, todos nós temos um ritmo. O segredo que a gente está querendo aprender aqui é não viver todas essas coisas no limite. É manter uma margem de segurança, um espaço para respirar em tudo, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, na nossa agenda. Essa é a proposta dessa série. Então, se você não acompanhou os outros capítulos, é só você entrar lá no site da Capela, mas nós falamos especificamente sobre cada uma dessas coisas. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre relacionamento, porque é o que mais nos machuca, é o que mais nos fere, é o que mais nos prejudica. Quando a gente não tem margem nos relacionamentos, quando a gente vive no limite, e é por isso que casamentos se acabam, é por isso que relacionamentos entre pai e filhos acabam, porque a gente deixa as coisas chegarem até o limite. E qualquer coisinha pode ser a gota d'água. Uma coisinha pequenininha, que aparentemente é pequenininha, pode detonar com tudo, e aí você entra numa crise de choro, né? Você recebeu um e-mail lá que você já estava no limite das suas forças, você recebeu um e-mail, você abre o bocão, mas por quê? Meu Deus. Ou você entra numa crise de choro, de depressão, ou então o contrário. Você fica irritado, com raiva, querendo reagir, querendo contra-atacar, e aí você xinga, aí você perde o equilíbrio. Outros, mais radicais, às vezes, partem por uma alternativa, vão para a bebida, ou então também vou dar um pé em tudo, já largam tudo, e perdem completamente o controle das coisas. Então hoje eu quero compartilhar uma história da minha vida, que a gente toma decisões o tempo todo. Minha vida não é diferente da de vocês. Todos os dias nós precisamos tomar decisões, umas aparentemente não tão importantes, outras mais importantes, outras muito importantes.
mas todos nós vivemos na mesma dinâmica. Então eu vou usar um episódio da minha vida que, quem sabe, possa ajudar vocês em algum momento. Eu falo algumas vezes de mim, dou testemunhos da minha família, tudo. Geralmente, eu prefiro procurar os meus erros do passado para servir de exemplo. Hoje eu acho que foi um acerto o que eu fiz, e não falo isso com orgulho, não. Falo isso para tentar ajudar vocês. Bom, resumidamente, não vou me estender muito nisso, mas muita gente sabe que eu comecei a trabalhar muito cedo com música. Com 16 anos eu me profissionalizei em música. Ainda fui estudar engenharia, mas eu queria fazer música mesmo. Eu sei que com 20 e pouquinhos anos fui para São Paulo, vivi exclusivamente de música, estudar, trabalhar e tudo. Ralei, como todo mundo, no começo do trabalho, da nova carreira. Sofri, penei lá em São Paulo sozinho, vivendo por minha conta, de ônibus para cima e para baixo, carregando guitarra numa mão, pedaleira na outra, aquele perigo de São Paulo, às vezes chegando de madrugada em casa. Ralei muito. Mas aí, depois de uns 2 anos ali, quase que só sofrimento, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a receber umas propostas de trabalho melhores, fui ficando conhecido em São Paulo, no meio musical. Aí recebi um primeiro convite para trabalhar numa casa de show onde tinham vários artistas. Ali eu já fiquei muito conhecido dos músicos, dos artistas. Dali as coisas foram melhorando. Eu comecei a trabalhar com cantor popular, viajar e tal. E aí, durante 10 anos, eu vivi isso. Vivi todo final de semana viagem, show, hotel, etc. O bom e o ruim do pacote de trabalhar no meio artístico. Televisão, não sei, um monte de coisa bacana, mas perigosa ao mesmo tempo também. E eu passei por tudo o que vocês talvez possam imaginar nesse meio. Bom, aí, até chegar num ponto da minha vida onde eu estava muito longe de Deus. Deus precisou me dar uma rasteira. E em 1997 eu tive um reencontro com Deus, né? Vocês sabem, eu sou filho de pastor, cresci na igreja e tal, mas estava muito longe. Aí tive esse reencontro com Deus, e outras coisas aconteceram que eu não vou detalhar agora aqui, mas eu tive que fazer um rompimento da minha vida, parar tudo que eu estava fazendo. Inclusive adoeci, entrei numa depressão muito profunda. Só quem já passou por isso sabe, tomar remédio, tarja preta e tudo o que todo mundo que já passou por isso sabe muito bem. Medo de tudo e tal, e eu quase que eu zerei a minha vida de novo. Praticamente tive que recomeçar a minha vida. Então, larguei São Paulo, deixei todas as coisas, voltei para Londrina. Já contei isso aqui uma vez, pedi perdão para os meus pais por tantas coisas que eu tinha feito, mas zerei tudo. Fiquei sem trabalho para começar a minha vida, eu não conseguia. Quem já teve depressão sabe, você não consegue reagir, né? Então, eu com 30 e poucos anos, fui morar na casa dos meus pais, de novo, para recomeçar a minha vida. Nessa época eu estava namorando a Kellen, a gente queria casar, mas eu estava reconstruindo a minha vida do zero de novo. Aí comecei a dar aula, fazer um trabalhinho aqui, outro ali, estúdio, etc. Bom, nesse momento, quando a gente resolveu se casar, 1999, março de 1999, nós resolvemos casar. Nesse momento, eu tinha um desafio muito grande. Eu ia casar, mas a gente estava ainda recomeçando. A gente ainda não tinha o sustento que a gente gostaria, então a gente ainda continuou morando um tempo no fundo da casa dos meus pais, porque a gente estava reconstruindo a nossa vida. Nesse exato momento, eu recebo uma proposta lá de São Paulo. Um produtor, amigo meu, me liga, fala assim: olha, eu não vou citar nomes aqui, mas uma dupla muito famosa lá nos idos de 99, eles brigaram, e aí o principal lá ia seguir carreira solo, e aí me queriam como guitarrista da banda. E aí eu já sabia tudo o que implicava isso, como é que seria, sabia que eu ia ganhar muito bem, e eu estava exatamente precisando de dinheiro, né? Porque era o que a gente precisava para alugar a nossa casa, para a gente recomeçar as coisas, né? Então eu sabia exatamente do que se tratava. Mas eu sabia também que tinha algumas implicações aceitar aquela proposta. Sabia que para mim era tranquilo, o trabalho era fácil, o dinheiro era bom, mas implicava em algumas coisas. Eu estava acabado de me casar,
alguns aqui sabem, no segundo mês de casamento, um mês e meio de casamento, a Kelly engravidou. A gente resolveu que a gente ia esperar um tempo, né? Esperamos um mês e meio. Muito inteligente. E a Kelly sabia tudo de anticoncepcional, então ela esquecia um dia, no outro tomava 2, não deu certo. Eu sei que eu precisava tomar essa decisão. E era claro para mim as opções que eu tinha. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso, e antes de eu contar o que eu fiz, eu quero exemplificar o que acontece, por como que a gente toma essas decisões. Então eu vou convidar uma pessoa para me ajudar aqui no palco. Obviamente que eu não ia convidar minha esposa, porque senão a coisa podia ficar pessoal. Vou chamar uma atriz para vir aqui para nos ajudar a exemplificar algumas coisas que às vezes acontecem com todos nós. Queria que a Natália viesse aqui, por favor. Ela vai nos ajudar aqui. Por favor, Natália. A Natália, como ela é uma atriz, ela vai representar uma esposa, ela vai representar um filho, uma filha ou até um pai. Ela é uma atriz aqui nos ajudando a entender o que acontece. Bom, acontece o seguinte, quando você tem um relacionamento de casamento ou de pai para filho, o relacionamento que você tiver, e você precisa que a pessoa que está com você segure alguma barra, porque eu precisava, uma das coisas que eu podia falar para minha esposa é, querida, eu preciso viajar, preciso voltar a viajar todo final de semana, eu preciso que você segure essa barra. Vai ser por um tempo, até a gente reconstruir a nossa vida, tudo. Então, mas toda vez que você precisa que alguém segure alguma coisa para você, é mais ou menos como se você desse para essa pessoa um peso para ela segurar. Obrigado, Natália. Você entrega e fala assim, querida, meu emprego exige que eu viaje muito, então eu vou ficar, às vezes, 15 dias fora de casa, não vou poder participar de um monte de coisa, então, por favor, segure isso, mas é provisório, uma hora a gente vai resolver essa questão. Nada de mal até aí, certo? Muitas vezes a gente precisa fazer isso. Acontece que outras coisas começam a acontecer. Você precisa, por exemplo, se ausentar dos compromissos dos seus filhos. Então, a sua filha tem um balé, uma apresentação, alguma coisa assim, você fala, filha, não vou poder estar presente, porque o papai está correndo muito, você sabe, meu trabalho exige muito. Segura isso para mim, eu não vou poder estar na sua apresentaçãozinha, mas segura isso para o papai, porque uma hora isso se resolve, uma hora a gente consegue. Seu filho tem um futebol, seu filho gosta de esgrima, karatê, seja lá o que for, e aí ele também tem as apresentaçõezinhas dele, ele quer que o papai esteja presente, mas você fala, filho, não está dando, o papai não pode agora, então, por favor, segura essa barra para mim, porque o papai não consegue fazer isso. E também, do ponto de vista da mulher, da esposa também, né? A mulher também pede para o homem segurar um monte de barra, né? Querido, não aprendi a cozinhar, minha mãe não ensinou. No começo do nosso casamento, você morou em República, você cozinha para a gente, depois eu mudo, depois eu aprendo a cozinhar. Então a mulher vem dar mais um pezinho, né? Para homem é cozinhar. Outra coisa, a mulher fala assim, amor, estou com dor de cabeça hoje de novo. Aí você fala, mas você não foi tratar essa dor de cabeça ainda, né? Não estava na hora já de procurar um psicólogo, tratar essa dor de cabeça? Ou então ela fala assim, não, querido, prometo para você que eu preciso perder 25 quilos, eu vou perder, eu prometo para você, mas você sabe, né, a gente engravida, depois que você tem um nenê, é difícil, né, você perder tudo isso, aí você fala, mas nosso filho está com 15 anos, você está falando isso aí, mas segura isso, por favor, segura isso, que uma hora a gente resolve. E sabe qual que é o problema? O problema é que você descobre que isso está chegando na sua vida quando acontece 3 coisas. Primeiro, você fica repetindo promessas de que qualquer hora vai melhorar. Quando você estiver se flagrando, repetindo essas promessas de que uma hora vai melhorar, querida, ainda está difícil,
meu trabalho exige, eu não posso abrir mão disso, do meu futebol, ou daquilo ali. Mas, o ano que vem as coisas vão melhorar. O ano que vem eu vou lembrar do nosso aniversário de casamento e nós vamos celebrar isso, vamos viajar, vamos tirar férias. Quando você começa a prometer muita coisa, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. E você às vezes até chega, tentando aliviar, você chega com uma florzinha, querida, eu trouxe um presentinho para você, uma flor, não vai ficar tão pesado assim, Mas eu prometo que o ano que vem eu vou te dar um buquê muito lindo, vou te dar um presente muito especial, e quando você começa a fazer isso, é um indicativo de que as coisas estão chegando naquele limite, na linha vermelha. Outra coisa, você começa a faltar com frequência em eventos importantes. No aniversário de casamento, eu não vou poder estar aqui, eu tenho uma reunião naquele dia, eu tenho que viajar naquele dia, no aniversário do nosso filho, no aniversário da nossa filha, naquela apresentação, naquele jantar, naquele casamento do nosso amigo, eu não vou poder estar aqui. Você começa a faltar com frequência em acontecimentos importantes. Aí a terceira coisa, acontece muito com a gente, você começa a apontar para o futuro para justificar o passado. Querido, tá difícil, mas o ano que vem, ou daqui 2 anos, ou daqui 3 anos, e sabe qual que é o problema? O grande problema, sabe qual que é? Você nunca mais volta para retirar nenhum desses pesos. Esse que é o grande problema. Você fica prometendo, você joga para o futuro, você fala isso, você fala aquilo, mas você nunca mais volta. E a pessoa fica segurando aquilo. Seu filho fica segurando, seus pais, a sua esposa, seu esposo, ficam segurando aquilo, porque você não volta mais. Você fala que é passageiro, que é rápido, que é 1 ano, que é 6 meses, e você nunca mais volta. Aí chega um dia, você fala assim, olha querida, eu sei que aniversário de casamento acontece todo ano, então esse ano eu não vou poder, eu tenho uma reunião, mas eu prometo que no ano que vem, não é nada, aniversário de casamento, a gente pode comemorar numa outra data. Aí você coloca mais esse pezinho sobre a pessoa. E muitas vezes, o que acontece é que ela quase esmaga o dedo dele. Desmorona tudo. Aí você fala assim, mas puxa vida, mas foi só um aniversário de casamento que eu esqueci. Não podia ter acontecido isso. Você está exagerando. Você está forçando, querida, querido, filho, pai. Nossa, agora eu fiquei assustado com a sua reação, uma coisinha de nada. Não é assim que a gente faz, gente? Não é assim que a gente faz? A coisa desmorona do jeito, você fala assim, mas só porque eu atrasei 10 minutinhos, aconteceu tudo isso? E quando isso acontece, gente, acaba a intimidade entre o casal. Quando isso acontece, você passa a não conversar mais sobre as coisas, você passa, às vezes, quando tem que conversar em tom de ironia ou de agressividade. Quando isso acontece, às vezes você faz questão de viajar. E, em contrapartida, às vezes, as pessoas da sua casa ficam felizes quando você viaja, porque a casa fica melhor sem você. E às vezes, quando chega nesse ponto, as coisas são irreparáveis, não há mais muito o que fazer. Nath, obrigado. Espero que não tenha caído no seu dedo. Mas eu sei o que você está pensando. Você fala assim, puxa, mas eu faço isso tudo porque eu quero melhorar. Eu quero dar uma vida melhor para a minha família. Eu sei que você tem todas as explicações. Mas o problema é que se você não planeja, se você não cria uma margem, se você não deixa, se você não para pensar nisso e você deixa acumular as coisas, quando chega nesse ponto, às vezes não tem mais volta, às vezes não tem mais jeito, às vezes não há mais o que fazer no relacionamento. E isso, marido, mulher, pai, filho,
E às vezes, no seu relacionamento com Deus também a coisa se complica, porque você faz a mesma coisa com Deus. Ah, Deus, ainda não estou podendo servir, não dá para frequentar, porque por causa disso, por causa daquilo, não gosto do pastor, porque eu não gosto da música, porque eu não sei o quê, o pessoal é tudo falso. Você fica jogando pezinho, e às vezes, seu relacionamento com Deus acaba comprometido também. E quando isso acontece em família, e o nosso foco hoje aqui é família, uma coisa muito importante você precisa saber, que em família você não consegue medir o progresso das coisas, e nem as consequências das coisas a curto prazo. Em família as coisas só acontecem a longo prazo. No trabalho seu é a curto prazo, né? Você se empenha mais, você trabalha mais, você faz isso, você faz aquilo, aí você tem um aumento, você tem uma promoção, você muda de emprego, você muda de função para ganhar mais, etc. Você tem uma compensação. Agora, para você estar presente na vida do seu filho, você não tem nenhum aumento, você não tem nenhum troféu. Ninguém ganha troféu. O pai mais presente do mês ganhou. Ninguém ganha troféu para isso. Não dá para você medir as coisas que você faz, os benefícios que você faz em casa. No trabalho é mais fácil você medir, você ser reconhecido. Em casa, tanto as coisas boas quanto as consequências são a longo prazo. Você vai só enxergar lá na frente, porque no dia a dia você não é recompensado com aquilo. Então, chegou a minha hora de tomar uma decisão. O cara ia me ligar de volta. Eu precisava falar para ele, aceito ou não aceito? O que estava em questão? Minha segurança financeira, conforto da minha família. Por outro lado, meu relacionamento. Eu sabia que eu ia voltar a viajar, hotel e show e essas coisas. E isso é um meio perigoso, que eu ia ter que estar muito firme para estar trabalhando ali. Eu sabia os dois lados das coisas. E aí fui buscar em Deus a sabedoria, como muitos de vocês fazem. Falei, Deus, me ajuda. E o que eu senti, lendo, orando, é Deus falando assim, confia em mim. Confia em mim. Tudo que nós temos falado nessa série tem a ver com confiança em Deus. Nas finanças, na agenda, nos relacionamentos. Confia em mim. Aí eu falei assim, Deus, mas confia em mim, é sim ou é não? Não é isso que a gente fica, né? A gente quer, não, quero que uma luz se acenda, dizendo, é aqui o caminho. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer. E eu sabia o que a Bíblia me falava sobre o casamento, sobre o relacionamento, eu sabia de tudo isso, como muitos sabem. Eu lembrava daquela passagem que nós lemos aqui na série passada, que está lá em Efésios, capítulo 5, onde Deus, que quer o melhor para nós, falando através do apóstolo Paulo, ele fala assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo, você lembra disso? Paulo, você lembra disso? Sujeitem-se uns aos outros. A sua vida não é mais só sua. A sua vida, hoje, pertence à sua esposa, aos seus filhos, seus futuros filhos. Sua vida não é só sua, sujeite-se. E se a coisa ainda não ficou muito claro, Paulo é mais específico. Lá no versículo 25 ele fala assim, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Quer dizer, ele morreu pela igreja, por nós, por todos. É assim que Deus compara o relacionamento marido e mulher. O sacrifício que Jesus fez foi dar a vida. Eu não estava ainda nesse ponto de dar a vida, era uma decisão um pouco mais simples do que essa. E eu sabia de tudo isso. Mas a questão é a confiança em Deus. E, obviamente, liguei, quando o rapaz me ligou, eu falei assim, muito obrigado, mas não vou aceitar. E eu falei isso, gente, num momento onde eu não tinha o plano B. Esse é um ponto importante que talvez ajude alguns de vocês. Eu não tinha plano B, porque quando você tem um plano B é mais fácil, né? Você falar entre A e B, eu vou escolher B. Então o A era melhor, mas o B não é tão ruim assim. Eu não tinha plano B. Plano B era confiar em Deus.
eu tomei essa decisão baseado no plano B de confiar em Deus. Mesmo não enxergando nada, mesmo tendo um abismo, uma escuridão na frente, eu tinha que dar um passo no escuro, que é o tal do passo de fé, de confiança. Eu não, e pronto, agora eu vou ver o que Deus tem para mim. Eu confio que Deus tem o melhor para mim. E eu falei aqui agora há pouco, eu não sou herói porque eu fiz isso, não sou melhor do que ninguém porque eu fiz isso. Isso devia ser a nossa prática em todas as decisões, de todos nós, inclusive a minha. E nem sempre eu fiz isso na minha vida. Dessa vez eu fiz. Nem sempre eu fiz isso. Isso devia ser a nossa prática cotidiana, confiar em Deus. Mesmo quando as coisas estão nebulosas, mesmo quando está tudo meio escuro, quando você não enxerga o passo, você toma uma decisão e confia em Deus. E eu sei que se eu perguntasse aqui, quem daqui crê em Deus, eu não vou fazer isso, vocês não se preocupem, mas se eu fizer essa pergunta, quem aqui crê em Deus, quem crê em Jesus Cristo, talvez 95% das pessoas levantariam a mão. Talvez 95, ou 98, levantaria, eu creio em Deus. Mas a gente crê, mas vive como se não acreditasse. A gente vive como se não fosse verdade. As nossas atitudes demonstram diferente do que nós proferimos com a nossa boca. A gente fala que acredita, mas você acredita que Jesus está aqui entre nós, em espírito, obviamente, Jesus está aqui? Se eu perguntar isso, acho que todo mundo vai falar, eu acredito. Mas se você está no Facebook agora, você não acredita. Porque se Jesus está aí do seu lado olhando assim, mas você está no Facebook, você não está ouvindo? Às vezes a gente age como se não fosse verdade. Às vezes as nossas atitudes são como se a gente não tivesse acreditando. E a gente fala que acredita. Bom, Jesus numa outra passagem, ele fala um versículo, uma passagem, ele fala uma coisa que é tão fantástica, que eu estava estudando essa semana, eu falei, eu preciso usar mais esse versículo, porque ele fala muito sobre esse assunto com a gente. A passagem está lá em João 7, se você trouxe a sua Bíblia. Olha que interessante o que Jesus fala. A situação aqui era a seguinte, Jesus estava com os mestres da lei, para variar, discutindo, conversando, ensinando. E aí os mestres da lei, uma hora falaram assim, mas espera aí, como que esse rapazinho sabe tanta coisa se ele não estudou? Foi exatamente isso, depois você lê lá em João 7. Ele não estudou, como é que ele sabe todas essas coisas? Ele não frequentou o seminário como a gente aqui, nós somos formados, somos mestres da lei, né? Como que esse rapazinho, Jesus, como que ele sabe todas essas coisas assim? Da onde que vem esse ensino? E Jesus respondeu assim para eles. Versículo 16, Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quer dizer, o que eu estou ensinando para vocês, o que eu estou falando, Jesus estava dizendo isso, né? O que eu estou ensinando para vocês não vem de mim, vem de Deus. Eu recebo de Deus, são princípios do Criador. Você acredita que Deus é o Criador? Deus criou esses princípios e é isso que eu estou passando, não é de mim mesmo que eu estou falando isso, né? E aí, se você quer saber se isso que eu estou falando funciona ou não funciona, se esse Deus existe ou não existe, se a gente pode confiar ou não pode confiar, sabe o que você tem que fazer? Toma uma atitude. Olha o que fala o versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, é uma decisão. Independente se você tem plano B, C, ou se você decidir, você vai descobrir. É o contrário do que a gente fala por aí, né? Eu preciso ver para crer. Aqui é o crer para ver. É o crer para ver. Eu preciso acreditar, eu preciso fazer. E aí sim eu vou descobrir. Olha que lindo que é isso, olha que interessante. É isso. É isso. É isso que você devia usar em todas as suas decisões, é isso que eu deveria usar em todas as minhas decisões. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Cumpra a vontade de Deus, faça o que você sabe que Deus está pedindo de você.
o que você deveria estar fazendo. E aí você vai ver. Mas aí você não faz e reclama que as coisas não vêm. É assim que a gente faz? Pô, Deus, nossa, meu casamento está indo por água abaixo, mas e daí? Você está fazendo as coisas que a Bíblia ensina sobre o casamento? Deus, nossa, por que o Senhor deixou as minhas finanças chegarem nesse ponto, Deus? O Senhor não é o meu Pai, meu Deus, mas você tem feito o que eu te ensino a fazer com as suas finanças? Você tem deixado uma margem? Você tem sido equilibrado? Agora você está falando que a culpa é minha? Você quer ver? Faz e você vai ver. É trocar o visível pelo invisível algumas vezes. Foi essa a decisão que eu tomei. Eu troquei o visível pelo invisível. Mas o invisível implicava na fé. O Espírito, Jesus, acreditar que Jesus está comigo quando eu estou orando, é invisível, eu não estou vendo com os meus olhos, com esses olhos aqui. Eu posso sentir, mas eu não estou vendo. É uma decisão que você toma, você está trocando aquele palpável, visível que está à sua frente por uma fé, por uma crença, que dá resultado, senão não estávamos todos nós aqui nessa noite. Mas sabe por que a gente às vezes não faz isso? Eu falei isso no primeiro capítulo dessa série, que a gente não faz isso por medo. A gente tem medo de confiar em Deus, a gente tem medo de abrir mão de um negócio que parece bacana. E não estou falando só de trabalho, pensa em tudo que envolve os seus relacionamentos, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, ou com o seu relacionamento com Deus. Pensa em tudo isso. Pensa em tudo isso. Mas às vezes você fica com medo de confiar, porque você não sabe exatamente como vai ser, o que significa o futuro quando você confia em Deus. Às vezes você fica com medo de ser rejeitado. Então eu poderia ficar com medo, puxa, se eu falar não para isso, será que a minha esposa não vai reclamar comigo? Puxa vida, uma oportunidade dessa de ganhar mais, Então esse medo da rejeição podia ter me enfraquecido e me feito tomar uma decisão diferente. Você tem medo, às vezes, eu falei aqui no primeiro dia, às vezes a gente tem medo de parecer fracassado, né? Porque você não deu um passo gigante, então, o que as pessoas vão falar? O que os meus amigos vão falar se eu não troco de carro há 8 anos, há 9 anos? O que eles vão falar? Vão achar que eu sou um loser, sou um perdido, um fracassado? É isso que a gente fica com esse medo bobo, fica representando para as pessoas. Nós falamos isso aqui, o Eli falou isso muito bem no segundo dia dessa série, quando a gente falou sobre os maiores arrependimentos do ser humano, né? Que tem um livro sobre os 5 maiores arrependimentos. O maior de todos é isso, você ficar, puxa, eu não queria, se eu pudesse voltar atrás, eu não queria ficar representando tanto, fingindo tanto para as outras pessoas. E é isso que a gente acaba fazendo, por esse medo, por causa dessas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa quando o assunto é família. Em família, quando o assunto é família, quando o assunto é a sua vida, eu vou falar de mim, mas isso serve para todos vocês. Na minha vida, só tem 2 papéis que eu não posso jamais ser substituído. Jamais. E surpreenda-se, nem o segundo é pregar aqui, porque aqui eu posso facilmente ser substituído. Mas eu não posso ser substituído como esposo da minha esposa e como pai dos meus filhos. Isso ninguém pode fazer por mim, eu não posso mandar um substituto, nem quero. Mas eu nunca vou poder substituir. Pai dos meus filhos, eu vou ser sempre. Não tem como. O resto tudo, qualquer outra coisa que eu faça, eu posso ser substituído. Inclusive, eu trabalho muito isso na minha vida, porque eu também tenho, eu falei para vocês no primeiro dia, eu tenho essa tendência também de abraçar tudo. Eu estou me educando a delegar mais e mais e mais as coisas. Mas eu não posso delegar a paternidade dos meus filhos e a convivência com a minha esposa. Eu não posso delegar isso para ninguém. Isso só eu posso fazer. Percebe? É esse o grau, é essa a prioridade. Nada é mais importante do que isso. As coisas precisam se acomodar a isso, mas isso é o mais importante. Mas aí vem Jesus,
com aquela declaração que eu chamei de irritante aqui. Ele fala assim: mas não andeis ansiosos. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam. O Pai de vocês, Deus, Ele sabe que você precisa disso, você precisa do trabalho, você precisa comer. Ele não vai abandonar vocês. Se você está fazendo a vontade de Deus, puxa vida, Deus é o seu Pai. E Jesus mesmo fala assim: puxa, se seu filho pedir um peixe, você vai dar uma pedra? Quanto mais o seu Pai Celestial dará as coisas boas para vocês, que são amados demais. São amados demais, puxa vida. Então, quando Jesus fala não andeis ansiosos, Ele não quer dizer assim, fiquem ociosos. Não, Ele não é isso que Ele está falando, você não precisa fazer nada. Claro, a gente precisa viver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa tomar decisões. Mas o que Jesus está tentando ensinar é que a gente pode sim contar com Deus. Percebe? A gente pode sim contar com Deus para as nossas decisões. E confiar nele é uma opção que o cristão mesmo que conhece a Deus não deveria ter dúvidas sobre. Se você conhece mesmo a Deus, você precisa confiar, porque é o tempo todo a gente está vendo a ação de Deus em tantas vidas. A gente vê esses testemunhos todas as semanas aqui. É incrível como Deus age mesmo, quando você confia, quando você entrega, quando você busca a vontade de Deus. Então, se você fizer a vontade de Deus, você vai descobrir os caminhos abençoados de Deus. Eu fiz uma adaptação naquele versículo de João. Se você fizer a vontade de Deus, descobrirá os abençoados caminhos de Deus. É mais ou menos isso que ele está falando. E confiar em Deus, significa o quê? Você cuidar dos seus relacionamentos familiares como prioridade. Você tratar os relacionamentos familiares como prioridade. Isso é mostrar confiança em Deus, porque é isso que Deus deseja para você. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, que a gente trate como prioridade. Então, quem sabe, alguns de nós precisamos urgentemente pensar sobre as nossas prioridades, né? Quem sabe, alguns de nós precisamos refletir, aonde que eu estou precisando de oxigênio, onde que eu estou precisando de espaço para respirar? Será que é nas finanças? Talvez alguns estão precisando aprender, como a gente disse aqui no terceiro dia, aprender a viver com uma porcentagem do que ganha. Não deixar os seus gastos, os seus ganhos dominarem os seus gastos, mas você aprender a viver com margem nas suas finanças. Ah, mas não consigo, não posso, não. Confia, diminui a ansiedade, confia em Deus. Alguns estão precisando aprender a lidar melhor com a agenda, abrir uma margem na agenda. De novo, confia em Deus. Prioriza o que é prioridade para Deus, que aí você vai entender. E Jesus, algumas vezes ele falou assim, essa frase que eu gosto muito, ele falou assim: não temas, tão somente creia. Alguns momentos Jesus falou isso, e um que eu me lembro assim, que é impressionante, ele falou isso para Jairo, que estava com a filha doente para morrer, e morreu, e Jesus falou assim: não temas, tão somente creia. E Deus vem falando isso para nós desde sempre. Creia, confia, viva como se Deus fosse quem Ele diz que é, quem a palavra diz que Ele é. Viva e haja como se isso tudo fosse a mais absoluta verdade. Experimente, faça, e aí você tira a prova. E Deus tem falado isso o tempo todo. Não temas, confie. Deus, através de um anjo, falou isso para Maria. Falou: Maria, você está grávida? Não tema, confia. O filho que está em você é obra do Espírito Santo. Deus falou para José, em sonho: José, marido de Maria, não tema, confia. É obra do Espírito Santo que está acontecendo ali, e tantos outros casos. Para Zacarias, que era já velho, que a mulher não podia engravidar, Deus falou: Zacarias, o Senhor ouviu as suas orações, não tema, confie, porque sua esposa já está grávida. Mas eu sou velho, confia, não temas.
Então Deus fala para nós o tempo inteiro, não tenha medo, não tema. E para Moisés, que já estava com 120 anos, cansado no deserto, a ponto de desanimar, Deus falou uma coisa, e eu quero encerrar com essa passagem, que eu creio que Deus falou isso para Moisés, mas Ele está falando isso para mim, está falando isso para cada um de vocês. Se você... Depois você anota para você ler em casa, mas Deus falou assim para Moisés: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. O próprio Senhor irá à sua frente. É dessa forma que a gente deveria confiar em Deus para as nossas decisões. Então eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando de oxigênio, de espaço para respirar, qual área da sua vida que você tem que tomar uma decisão talvez difícil e delicada. Mas o que eu sei é que você pode confiar em Deus. O que eu sei é que Deus está falando isso para você. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca te deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime, confie, que a sua vida pode ser muito, muito, muito melhor. Amém? Pai Celeste, nós te louvamos pela Tua palavra, Deus. Pelo que o Senhor tem para nos ensinar através do que Paulo escreveu, do que Moisés escreveu, do que Jesus falou e foi registrado por Mateus, Marcos, Lucas, João. Obrigado, Senhor Deus, porque essas palavras ainda soam como se fossem ditas na semana passada, Deus, como se tivessem sido ditas semana passada, são tão atuais, são tão pertinentes à nossa vida hoje, Deus, que isso só pode significar uma coisa: a Tua palavra é vida, é viva, e ela fala e ministra os nossos corações. Então, Deus, Senhor que conhece cada vida aqui, Senhor Deus, nesse auditório, e aquelas pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem no computador, na internet ou numa gravação, Senhor que conhece todos nós, Senhor Deus, o Senhor sabe qual é a área que nós estamos precisando de tomar decisões importantes, Pai. Abrir margem, Senhor Deus, abrir um espaço para respirar, quem sabe sejam os relacionamentos, quem sabe sejam as finanças, nossa agenda, quem sabe seja o nosso relacionamento contigo, Deus. Então, em nome de Jesus, eu te peço coragem, Pai, para tomar essas atitudes e tomar essas decisões difíceis, quando às vezes não vemos o próximo passo, mas que em nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos ter essa confiança de que o Senhor está conosco, e de que o Senhor vai pegar a nossa mão, o Senhor vai nos ajudar a dar esse passo, e vai nos mostrar o caminho, Senhor Deus. Para isso, Pai, nos ajude a seguir os passos de Jesus Cristo, fazer a Tua vontade, Senhor Deus, seguir, Senhor Deus, as instruções da Bíblia para as nossas vidas em todos os sentidos, casamento, nosso relacionamento contigo, com os nossos irmãos, para que em nome de Jesus, através dessa fé, as coisas se cumpram na nossa vida, Senhor Deus, como o próprio Jesus falou. É em nome desse Jesus que nós amamos tanto, que nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Say
Obrigado pela presença de todos. Semana que vem nós temos uma palavra especial que é quase uma continuação disso. São coisas que você pode fazer para seguir a vontade de Deus. Então, vocês são bem-vindos a estarem aqui conosco. Uma ótima semana a todos e muito obrigado.